E existem questões que eu acho que vale a pena a gente abordar aqui no programa, até para a gente esclarecer para os nossos telespectadores que nos acompanham. A Carol, que também é psicóloga, vai conversar com a gente sobre saúde mental nesta terça-feira. Carol, seja bem-vinda aqui no programa, que seja a primeira de muitas visitas suas. Muito obrigada pela receptividade, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui podendo falar de um assunto que é tão importante para mim, que é a saúde mental, né? Faz 13 anos que eu trabalho com saúde mental, 12 no serviço público. Então, estar aqui hoje podendo compartilhar contigo, com todos que nos assistem sobre esse assunto é bem importante. Bom, conta um pouquinho pra gente do teu dia a dia, né? Saúde mental aqui no município de Camaquã engloba que tipo de serviço? Sim. Hoje no município de Camaquã nós temos 5 unidades de saúde mental, né? Temos o CAPS Harmonia, que é um CAPS adulto, a partir dos 18 anos. Temos o ambulatório de saúde mental. Temos o CAICA, que já é antigo no nosso município, né? Mas ele veio sendo reformulado ao longo dos últimos anos. Temos o CAPS Crescer, que é um CAPS infanto-juvenil, né? Um CAPS IA, como se diz na legislação. E temos o Centro de Autismo, também dentro dessas unidades que são da minha responsabilidade. Bom, quais são os casos mais frequentes que vocês lidam diariamente? Dentro do CAPS adulto, Gil, acho que é importante também eu poder dizer a diferença, né? O ambulatório de saúde mental, ele atende a partir dos 16 anos os casos que são considerados de leves a moderados, né? Os moderados são aqueles que não expressam risco à saúde, né? À sua saúde, nem à saúde de terceiros. Já no CAPS, é um caso, são os pacientes que têm mais gravidade, né? São transtornos persistentes, que já tiveram algum histórico de tentativas de suicídio ou ideações, né? Então, são os casos mais graves. Dentro do CAPS adulto, se concentram realmente esses casos mais graves, os transtornos de humor, os usos de substâncias químicas, né? Já na infância e adolescência, a gente tem uma diversidade um pouco maior, até mesmo pela idade. Porque lá nós temos as crianças e os adolescentes. Então, temos os transtornos de humor, ali com o humor deprimido, né, as depressões. Temos os transtornos de ansiedade. Temos alguns casos de transtornos já de oposição, que são muito frequentes vindo das escolas, essas queixas, né? Aquelas crianças que não aceitam muito bem as regras, os adolescentes também. Então, na sua maioria ainda, são os deprimidos e os ansiosos. Bom, quais são os principais sinais? Aí é uma questão interessante para crianças e adolescentes, né? Os pais estão nos assistindo neste momento, ficam preocupados, né? Sim. Sobre o andamento dos seus filhos da escola, muitas vezes. Quais são os principais sinais de alerta que surgem na vida dessas crianças e adolescentes que os pais, os responsáveis, devem observar? Porque, na maioria dos casos, são os professores, né? Exatamente. Em sala de aula que acabam percebendo os primeiros sinais. Mas em casa, a gente também consegue perceber quando há necessidade de uma busca de ajuda. Sim, partindo de que eu sempre penso que o ideal é que nós possamos ter muitos vínculos e muita proximidade com os nossos filhos, né? Então, assim, quanto maior é a linha de comunicação aberta que a gente tem com eles, mais fácil vai ficar de perceber qualquer mudança, né? Os comportamentos nos indicam isso. Então, os adolescentes, eles ficam mais isolados, tem uma mudança muito brusca de comportamentos, né? Mais irritados. Mas aí tu pode me dizer assim também, Carol, mas adolescente, né, a gente fala muito que ficam assim, naturalmente pela faixa etária. Sim, mas os pais percebem essa diferença, é notável. Assim, um adolescente que ele não consegue ter muitos amigos, né? A escola vai também trazer essa fala para a família, olha, tá alguma coisa acontecendo, ele era mais extrovertido, ele gostava de conversar, agora ele tem ficado mais calado, não participa das atividades, em casa fica mais no seu quarto, né? Não sai com os amigos, como eu falei, as crianças ficam mais mal-humoradas quando deprimidas, né? Nós adultos expressamos de outras formas nossas emoções, né? Os adultos deprimidos se sentem entristecidos, desanimados, né? Sem apetite. Já as crianças ficam mal-humoradas, né? É muito comum uma criança deprimida se tornar uma criancinha rabugenta, né? Aquela que não gosta de nada, que só reclama. Tem que ser, opa, o que está acontecendo? Alguma coisa mudou aí com o meu filho. Então, esses sinais de comportamento, irritabilidade, isolamento social, são sinais de alerta. Bom, antigamente algumas famílias não buscavam um auxílio porque havia um certo preconceito, né? Não, mas levar num psicólogo, não, mas levar num psiquiatra. Havia um preconceito em levar e procurar ajuda para os seus filhos, né?
hoje em dia a gente percebe que alguns tabus estão caindo e os pais estão mais preocupados com esse comportamento diferente que essas crianças e adolescentes estão apresentando e eles mesmos já estão buscando esse auxílio. Sim, e nós vemos isso até na nossa conversa naquela outra semana, o quanto isso reflete na busca pelo atendimento dos nossos serviços, né? Hoje as pessoas não têm mais esse receio de buscar o atendimento psicológico ou de buscar o atendimento psiquiátrico, né? E eu acho isso ótimo, porque quanto antes a gente consegue fazer essa intervenção, melhor vai ser o prognóstico e a qualidade de vida dessa criança, desse adolescente, desse adulto, né? As coisas não são irreversíveis na sua maior parte. Então, essa quebra desse estigma, desse preconceito, trouxe, claro, uma busca muito maior pelos atendimentos, né? E isso, enquanto gestão, é um pouco complicado, porque a gente precisa cada vez dar conta de um número maior de procura, né? E às vezes a gente não consegue equilibrar o que a gente tem de demanda e o que a gente tem de oferta de atendimentos, né? Porque é muita realmente. Mas a facilidade também hoje, né, Gil? Hoje o SUS oferece esses atendimentos. Antigamente isso também não tinha. Né? Então as pessoas perderam esse medo de buscar o seu atendimento psicológico, seja num momento de dificuldade, seja ele numa crise, e estão aí nos buscando e a gente está aí para oferecer esse atendimento. Bom, quem está nos acompanhando neste momento e já percebeu um comportamento um pouco diferente, né, do seu filho e gostaria de pedir um auxílio, como é que funcionam os atendimentos? Qual é o primeiro passo que esse pai deve realizar para conseguir esse atendimento aqui no município? Tá. Dentro do município e em qualquer outro local, a porta de entrada do Sistema Único de Saúde é a atenção primária. O que é atenção primária? Os postos de saúde. Né? Aqui em Camaquã a gente tem 100% de cobertura, né? Todos os bairros têm uma unidade de saúde, então a pessoa, a família, o pai ou a mãe vai junto do seu filho até a unidade básica de saúde e lá vai passar pela consulta médica para assim poder receber o encaminhamento para a nossa unidade. Né? É importante também explicar que nós somos uma especialidade, né? Então para unidades de especialidades dentro do SUS precisa passar pela atenção primária. Vai chegar com esse encaminhamento lá no CAPS Crescer, no infantil. E aí vai ser agendado um acolhimento para dar início, então, ao atendimento que essa criança ou adolescente vir a precisar. Bom, e a partir daí se faz os atendimentos que for necessário. Hoje, dentro do CAPS infantil, nós temos atendimento psicológico, atendimento médico, terapia ocupacional, fonoaudióloga, temos assistente social, temos enfermeiro, temos uma gama de profissionais ali para poder dar o atendimento necessário para as crianças e os adolescentes. Carol, há quanto tempo você está atuando na saúde mental aqui do município? Aqui de Camaquã, eu entrei em Camaquã em 2014 como prestadora de serviço, em 2018 como servidora pública e sigo aí. Então, bom, eu não sei se é uma impressão que a gente tem ou se realmente os números comprovam isso, mas a gente vê um aumento da detecção de casos de autismo. Sim. Aqui no município de Camaquã. A gente não consegue entender o que é, se são os pais e os responsáveis que estão mais atentos, estão buscando mais auxílio, e daqui a pouco, um tempo atrás, não se buscava tanto, ou se realmente nós temos mais casos. Acho que o número de casos se mostra maior também porque o acesso para esses diagnósticos se tornou mais acessível, não no custo financeiro, eu digo, mas as pessoas já conseguem conversar melhor sobre isso e a atenção está maior sobre esses casos, né? Recentemente saiu uma pesquisa americana onde há uma previsão de a cada 35 nascimentos, um é autista, né? Então, acaba que cada vez é maior o número, né? Então, hoje os diagnósticos são maiores, são mais precisos, são mais rápidos e a busca por eles também. Até mesmo porque as crianças estão ingressando em outras atividades com menos idade, né? Antigamente a gente não entrava na escola aos 4 anos, né? Antigamente a gente entrava com 6, 7 na escola pública, né? Hoje as crianças ingressam lá na pré-escola, numa creche, então o olhar também é diferenciado quando se coloca com muitas crianças. Às vezes a gente em casa com o nosso filho, fica difícil perceber qualquer atraso, mas num grupo de crianças isso se percebe melhor. Então, acho que tem mais diagnósticos porque estamos mais atentos aos sinais. Bom, eu acho que o que a maioria das pessoas se pergunta é o que causa o autismo, né? Eu acho que essa seria, se nós descobríssemos isso, né, era só a gente trabalhar na prevenção, mas não é bem assim, né? Não, é uma causa ainda
multifatorial, existem fatores genéticos, existem outras coisas, mas ainda não se tem precisão, não se tem nada cientificamente comprovado que nos dê ali, é isso. Né? Como tu disse, quem dera nós tivéssemos, porque aí conseguiríamos atacar por outro lado, sim, né? Sim. E ajudar mais ainda nesses tratamentos. Bom, quando a gente fala sobre adolescência, a gente tem visto um grande número de adolescentes aqui no município de Camaquã, crise de ansiedade, depressão. O que está ligado a isso? O que dá para a gente dizer que esses casos tem alguma ligação entre eles? Olha, eu penso que a gente pode fazer a ligação com o uso de redes, né? As redes sociais. Né? Hoje, os adolescentes eles ficam muito menos em contato social frente a frente, muito mais nesse contato via internet, né? A internet é maravilha, né, Gil? Ela te oportuniza muitas informações, mas ela também te traz uma série de outras coisas que não são tão benéficas para o desenvolvimento. Né? O uso de telas não é indicado. Quanto mais cedo é menos telas, né? Então, quanto menos idade, menos telas. Hoje a gente vê a maioria das crianças e adolescentes de muitas horas. Aliás, as crianças cada vez mais cedo, né? As crianças parece que já sabem desde que nascem a mexer num celular, né? Então, cada vez mais cedo elas têm acesso a essa tecnologia. Né? Ela ajuda? Ajuda. Não vamos lá também tornar um monstro, né? Essa tecnologia. Mas ela prejudica e muito. Mas sabe que a tua opinião ela vai de encontro, os nossos telespectadores devem lembrar, nós estivemos entrevistando alguns professores aqui. Uhum. E o objetivo da nossa entrevista naquele momento era falar sobre os primeiros 100 dias do ano sem o uso de celulares em sala de aula. E, para nossa surpresa, os professores começaram a relatar aquilo que eles observaram. Como, por exemplo, crianças na hora do intervalo, adolescentes também, antigamente ficavam cada um no seu canto, sim, cada um no seu smartphone. Hoje em dia eles já estão conversando. Né? Até foi engraçado a gente falar sobre isso, porque realmente não se tinha mais um diálogo dentro da escola, né? Atividades físicas, hoje em dia eles já pedem, consegue uma bola para a gente jogar aqui. Uhum. As bibliotecas das escolas aqui do município de Camaquã já tem um número maior de alunos naquele horário do intervalo, ou seja, o adolescente ele sempre procura algo para entreter o seu tempo. Exatamente. Né? E ele acaba buscando algo mais sadio, né? E deixando o celular de lado com essas novas proibições que surgiram. Sim, e o quanto é mais fácil tu ficar usando um celular? Né? Então, assim, exige também um pouco mais de desenvoltura daquele adolescente ter que buscar conversar com o outro, né? De fazer essa comunicação entre pares aí, né? Então, agora, eu ouvi essa entrevista, né? E é interessante que até outros jogos, assim, que não se falavam tanto, não se usavam mais, estão sendo utilizados nos recreios, né? Então, tudo isso, e acho que também essa é uma ferramenta que veio a nos ajudar, como prevenção e como promoção de saúde, né? A diminuição desse uso das telas, né? A gente sabe que às vezes o proibido é visto com maus olhos, assim, né? Mas se é o lugar onde as crianças passam 4, 8 horas do seu dia, né? Por que não tornar ainda mais saudável para elas esse período e mais enriquecedor de outros tipos de relações e informações, né? Aliás, essa questão da utilização das telas, a gente falou aqui sobre crianças, né, cada vez mais cedo utilizando, falamos sobre adolescentes, mas não podemos esquecer que os adultos também usam muito. Também acabam ocupando o seu tempo deliberadamente ao uso das telas, principalmente do celular. Hoje em dia é uma ferramenta que a gente utiliza para trabalho, mas muito mais para entretenimento. E esse entretenimento muitas vezes nos inibe do convívio social e até mesmo dentro das residências. A gente tem relatos aí de famílias que não se reúnem mais ao redor da mesa, não se reúnem para assistir um programa de TV muitas vezes, para tomar aquele chimarrão em família, contar como é que foi o dia, das dificuldades. Isso acaba afetando também o ambiente mental dessas famílias. Né? Com certeza. E toda a relação que é importante que se construa dentro desse seio familiar. Né? Aquilo que eu falei, as famílias precisam ter esse canal de comunicação aberto com seus filhos. Então, se cada um vai estar no seu telefone, que comunicação está sendo estabelecida ali? Como que eu vou conhecer o meu filho, eu vou saber do meu filho, se eu também não estou prestando atenção nele, estou prestando atenção lá no que está acontecendo nas redes sociais. Né? Aqueles memes que nós vemos nas redes muitas vezes, de cada um no seu celular em casa, é muito mais corriqueiro do que a gente imagina. Então, uma coisa vai levando a outra. As telas, elas vão se atravessando na vida da gente, em todos os nossos ambientes. A gente precisa para o trabalho, né? Então, isso também, nosso horário de trabalho não é mais tão limitado como antigamente, né? Com os telefones, a gente passa mais tempo envolvido com isso e, consequentemente,
dedicando menos tempo de qualidade àqueles que estão em casa nos esperando. Bom, utilizando a tua experiência na área da psicologia, existem hoje, eu não sei se tratamento seria a palavra correta, tá? Né? Mas algum tipo de terapia, algum tipo de trabalho, já pensando nisso, né? Nesse uso excessivo das telas, existe algum tipo de trabalho? Se tu for pensar que a tela é uma adição, né? É uma coisa que tu adiciona à tua rotina e que tu vive aquilo como se a não ter te causa uma falta tão grande que te desorganiza, ela é uma adição como qualquer outra substância que te causa dependência, né? Então, hoje tem dependência de jogos, que é altíssima, até não comentei, mas nós temos no CAPS adulto a dependência de jogos online, Aqui em Camaquã cresceu absurdamente, né? E indiscriminadamente de idade ou sexo, assim, ou gênero. Homens e mulheres, dos 18 aos 40 anos, a questão dos jogos, né? Jogo patológico já é identificado como uma doença, um transtorno psiquiátrico há bastante tempo. E quais são os principais danos que você viu nesses indivíduos que estão com esse vício em jogos? Financeiro. Primeiramente É o financeiro. Tudo que tem e o que não tem. O que tem e o que não tem. Aí depois disso, a pessoa fica muito ansiosa, porque ela tem dívidas, ela precisa sustentar a sua família, né? Por vezes também muito deprimida pela decepção que causa os seus familiares, pelas perdas que ocorreram, por não saber como que vai expor para sua família o dano que aquele, né? Começa como uma brincadeira. E depois aquilo ganha uma outra proporção. Então, a ansiedade, a depressão eu ainda acho que é maior do que a ansiedade. Porque esse sentimento de desvalia, né, de incapacidade de conseguir enfrentar e resolver um problema tão grande que foi crescendo desproporcionalmente, sem a pessoa se dar conta, é maior do que a ansiedade, com certeza. E tem aumentado consideravelmente o número de adultos aqui em Camaquã com esse problema? Muitos casos de jogos. E aí quais são as primeiras iniciativas, né, que essas pessoas, eu pergunto porque se está chegando para vocês um número expressivo como esse, muitas pessoas acabam não buscando auxílio, estão nos assistindo neste momento em casa e aí começam a se reconhecer numa situação como essa. Poxa, eu estou viciado, eu já não consigo mais não estar apostando. E o que essa pessoa deve fazer? O CAPS adulto, ele não precisa de encaminhamento. Então, a pessoa que se identifica com qualquer coisa do que nós falamos aqui hoje pode buscar o nosso serviço das 8 às 18, nós estamos abertos, e pode buscar para um acolhimento. O primeiro passo é a pessoa se perceber, né? Entender que ela não tem mais controle sobre esse problema, que ela não consegue sozinha, então nos buscar. Lá ela vai fazer um atendimento psicológico, provavelmente psiquiátrico também, mas a terapia é a base de sustentação desse tratamento. Porque a medicação, ela é importante no controle de impulsos, sim, mas a percepção de que aquilo é um problema e que precisa de controle, né, é a terapia quem vai trazer para a pessoa. Oi, a gente acompanhou diversas campanhas que estão sendo realizadas, e essas campanhas estão aumentando cada vez mais no nosso país no que diz respeito ao vício em jogos, né? Principalmente os jogos online, por isso que se discute muito no nosso país a legalização ou não das bets e tudo mais, porque a gente vê que essas empresas estão ficando cada vez mais ricas, né? Cada vez com maior poder aquisitivo, patrocinando clubes de futebol pelo Brasil inteiro, enquanto isso as pessoas estão ficando mais pobres, né? Então, e adoecidas, né, Gil? Isso acaba, eu não estou dizendo que isso seja um golpe, tá? Mas a gente consegue comparar com um golpe, né? Por exemplo, o golpe do falso bilhete premiado, né? Uma pessoa que disse que recebeu um prêmio milionário que te vendeu um bilhete por 10 mil reais. Qual é a pessoa em sã consciência que faria isso? Então, existem algumas questões que são muito óbvias, né? E essas empresas, as bets, elas não fazem nada para perder. Muitas vezes aquela aposta que você acha que vai fazer. Aí tem um jogo muito conhecido do animalzinho, né? Que está sendo amplamente divulgado, em que as pessoas ganham 3, 4, 5 vezes depois, quando começa a apostar um valor mais alto, começa a perder. Aí vem a frustração e aí aquele desejo, não, mas eu preciso continuar porque vai chegar o meu dia e esse dia nunca chega. E é ruim porque nessa frustração as pessoas muitas vezes se veem sem solução, né? E aí podem vir pensamentos um pouco mais perigosos, assim, né? No enfrentamento desse problema. Eu te faço um outro comparativo que tu fez, né, dos golpes, né? Mas antigamente o uso de cigarro estava nas propagandas da televisão com artistas, era sinônimo de masculinidade, de beleza, né? As propagandas de cerveja também tinham isso, né?
de mulheres muito bonitas no verão, na praia, causava uma sensação de bem-estar, de poder e de saúde até, né? Hoje nós não vemos mais porque não é permitido essas campanhas. É uma comparação muito bem feita, né? Mas também nos levou ao uso excessivo de álcool, ao tabagismo, que é uma coisa que a gente trabalha anualmente para controle, né? Que causa males conhecidos de todo mundo e que ainda é muito, muito frequente, muito altos casos. E assim como aconteceu com o cigarro, a gente percebe que as bets já estão tão legalizadas ao ponto que amplamente estão sendo difundidas, né? Essas marcas, as apostas, muita propaganda que a gente vê às vezes na TV desses serviços de aposta, que na verdade é um cassino online, né? Não deixa de ser um cassino online. A gente vê promessas que na verdade não se cumprem, né? E a gente sabe como qualquer jogo de azar, né? A intenção é que cada vez seja maior, né? A mesma coisa o uso da dependência de uma substância. A pessoa usa uma quantidade, depois ela vai buscar usar uma mais, e aquela questão vai sempre se tornando maior. Isso é o que caracteriza a dependência, né? Esse uso cada vez maior, indiscriminado e sem condição de controle nenhum. Bom, a gente acaba comparando nessa questão de saúde pública, saúde mental, a segurança pública, porque a gente vê que facções criminosas cada vez mais estão se expandindo para o interior do estado do Rio Grande do Sul. Camaquã não é diferente. É de conhecimento de todos, né, que existem facções criminosas que estão lidando com o tráfico de drogas aqui em Camaquã. E aí a gente vê a questão dos crimes, né, que vem aumentando cada vez mais. O usuário, para conseguir manter o seu vício, ele acaba cometendo furtos, pequenos furtos, grandes, assaltos e tudo mais. A criminalidade aumenta muito em função do tráfico de drogas. Mas aí a gente precisa entender, e eu tive a oportunidade de entrevistar um deputado há poucos dias atrás, e ele falava que dentro de um presídio, mais do que criminosos, nós temos pessoas doentes. E ele falava sobre os usuários de drogas que estão presos dentro do sistema carcerário gaúcho, lá dentro não estão tendo o tratamento que deveriam, e quando saem para a rua estão novamente utilizando drogas, quando não se utiliza dentro de um presídio, né? Como é que é a atenção do município de Camaquã na área da saúde ao usuário de droga? Bom, temos uma questão aí importante dentro da saúde pública, como todas as outras, né? A gente só tem sucesso se a pessoa aceita o tratamento, né? E isso não só na saúde mental. Os hipertensos, os diabéticos, todos eles, né? A chave do sucesso de um tratamento é a aceitação e o entendimento de que tu precisa cuidar da tua saúde. Então, o usuário de drogas, ele vai buscar o atendimento assim como todos os outros. A gente sempre está de portas abertas, né? Mas nós não temos como é que eu vou te explicar, Gil? Não temos uma busca, né? Não temos, por exemplo, consultório de rua. Nosso município não tem, né? Alguns dispositivos existem dentro do Ministério da Saúde, da RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial, mas não contemplam todos os municípios pelo número habitacional, né? Dentro das políticas públicas de saúde. Então, nós não temos esses consultórios de rua que poderiam servir de suporte para esses usuários de dependência química, de qualquer outra droga, e também os em situação de rua, que às vezes são a mesma população, né? Então, dentro do município de Camaquã, a gente tem dentro do CAPS, é o nosso público, os atendimentos a essa população, a essas pessoas que passam por essa situação, enfrentam as dependências químicas do uso de álcool ou outras drogas, né? E também fazemos uma atenção o município também faz essa atenção para os apenados, né? Nós temos dentro do presídio de Camaquã uma unidade prisional, uma unidade de saúde prisional. Temos médico, temos uma equipe de enfermagem que pode contar, e dependendo da situação, quando há necessidade de atendimento psiquiátrico, a rede também dá esse suporte. Bom, aí na verdade eu achei interessante o teu comparativo, porque é real, né? Às vezes a pessoa ela tem problemas com a obesidade, já foi diagnosticado isso, e ela acaba resistindo a procurar um auxílio, né? Por mais que nós tenhamos nutricionistas que são disponibilizados pelo SUS aqui no município de Camaquã, as pessoas acabam não indo buscar. Pessoas com diabetes, pessoas com nível de colesterol elevado não buscam auxílio, simplesmente deixam de procurar o tratamento. E isso acontece com os usuários de drogas também aqui no nosso município, e a prefeitura de maneira alguma consegue e nem pode obrigar essas pessoas ao tratamento. Isso é importante até eu fazer uma pequena contribuição, assim, de que o nosso tratamento é voluntário, né, Gil? Então, assim, a gente não consegue obrigar que ninguém vá à unidade fazer o tratamento.
Às vezes as famílias nos procuram para pedir uma ajuda porque o seu filho, o seu esposo precisa, eles percebem, mas não conseguem fazer com que ele aceite ir até a unidade. Nós, enquanto serviço não podemos ligar, olha, Gil, né, eu tô sabendo que tu precisa de uma ajuda, quem sabe tu vem aqui. Não, a gente não consegue fazer essa imposição. Esse atendimento é totalmente voluntário. A pessoa tem que ter esse desejo. Pode ser um pequeno desejo, mas ir até nós, buscar essa primeira conversa, esse primeiro contato, né? Não é um bicho de 7 cabeças. Às vezes as pessoas ainda, por menor que ainda seja o preconceito, têm um pouco de resistência, mas chegam lá, veem como é o nosso acolhimento, né? E passam a ir efetivamente ao seu tratamento, mas sem que a pessoa deseje, nós não conseguimos. Bom, Carol, deixa eu agradecer a tua presença. A gente até passou um pouquinho, né, do nosso tempo de bate-papo aqui, porque o assunto ele realmente ele precisa, né, de um tempo maior para falar sobre isso. E eu já quero deixar o convite aberto para que tu retorne aqui para a gente fale mais aqui sobre esses atendimentos em Camaquã. Mas antes de encerrar, você falava sobre um número bem expressivo de atendimentos. Sim. Já nesse ano de 2025. Isso, né? Nesse primeiro trimestre aqui, somente na unidade de atendimento infanto-juvenil, no CAPS Crescer, nós fizemos 2.589 atendimentos. Dentro desses atendimentos, claro, são pacientes que estão em tratamento, então eles vão semanalmente ao serviço, né? São esses atendimentos que são contabilizados, mas são acolhimentos, atendimentos de enfermagem, psicologia, psiquiatria, temos clínico geral dentro da nossa equipe também, então é a somatório de todos esses atendimentos. Muito obrigado pelas informações e principalmente, né, para a gente trazer essa discussão para que quem está em casa pense um pouco mais sobre esse tema. Eu que agradeço o convite, fico aberta às próximas então. Com certeza, em breve estará novamente participando aí para a gente falar mais sobre esse tema.